Em memória de Dona Bela Ciobataru, oferecido por seus filhos, netos e bisnetos. Parashat Vayera começa com a seguinte frase: Deus diz a Moshe Rabbeinu, eu sou Deus. Na realidade, essa frase é uma resposta para a pergunta de Moshe Rabbeinu na Parashá passada. Deus enviou Moshe Rabbeinu para salvar o povo do Egito. Só que como consequência dessa missão, o povo só sofreu mais, só ficou cada vez mais na mão dos egípcios. Então Moshe Rabbeinu pergunta: Lama hareota lama zé, por que você está fazendo tanto mal a esse povo? Não só que você não tirou eles do Egito, agora está muito pior do que era antes. Então Deus responde: eu sou Deus. Não dá para entender essa resposta. Outra resposta similar que Deus dá para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele pergunta: me diga quais são os seus caminhos, eu quero conhecê-lo melhor. E Deus responde para Moshe Rabbeinu: vocês não vão ver a minha face, vocês unicamente vão ver as minhas costas. Muitas vezes o olhar, a visão das pessoas é muito curta. A pessoa não consegue enxergar toda a figura. Como por exemplo, uma pessoa, a vida inteira dele viveu num deserto, seco, sem água, sem plantação, sem nada. Se um dia ele vai chegar para um campo de plantação, e ele vai ver como uma pessoa vai pegar uma semente, vai colocar dentro da terra, ele não consegue entender o que eles estão fazendo. É um bando de loucos. Só que se ele vê que daquela semente vai crescer, vai brotar uma plantinha, vão colher e disso vai virar um pão, um alimento para todo mundo, ele vai conseguir entender o motivo do porquê colocaram aquela sementezinha no chão. Então a mesma coisa acontece com as pessoas. As pessoas não conseguem ver, às vezes eles veem um só fato, mas não sabem que tudo faz parte de um plano maior. Como está escrito na Parashá Bereshit, Deus diz: Vayar Elokim et kol asher asa ve'hineh tov meod. Deus, ele viu tudo o que ele fez. Ou seja, Deus, ele conseguiu analisar toda a criação do mundo do começo ao fim, do começo dos tempos até o fim dos tempos. E aí ele consegue sim dizer de boca cheia: Ve'hineh tov meod, é muito bom. Porque ele consegue entender que mesmo que no meio do caminho possa existir coisas ruins, coisas negativas, mas na verdade tem um propósito final. Então no fim das contas, tov meod é muito bom. Então essas são as duas respostas que Deus deu para Moshe Rabbeinu. Ele perguntou: Lama hareota lama zé, por que você faz mal tanto para esse povo? Deus respondeu: Vaidaber Elokim, eu sou Elokim. Elokim representa a midá da severidade de Deus. Ele falou: Vayomer elav ani Hashem. Hashem é o nome Yud Kei Vav Kei, que representa a bondade. Então às vezes você tem Elokim, você tem severidade, mas na verdade isso é um Yud Kei Vav Kei, representa a bondade. Às vezes um pai pode dar uma bronca no seu filho, castigar o seu filho, que parece uma severidade, mas na verdade essa é a maior bondade que Deus pode ter. E a segunda pergunta que Moshe Rabbeinu, ele perguntou: eu quero conhecer os seus caminhos. Deus respondeu: você só vai ver as minhas costas, ou seja, você só vai conseguir ver o fim das coisas. Para você entender os meus caminhos, veja o fim das coisas. Mas o panai, a minha face, ou seja, o início, você só ver o início das coisas, dos fatos, você nunca vai entender a figura total. Então por isso na sua vida, se alguma vez você tiver alguma frustração, então não olhe para Deus e pergunte por que você está fazendo isso. Porque na realidade, se você olhar a figura toda, o plano que Deus tem para você, você vai entender que Hineh Tov Meod, isso também faz parte do plano divino, isso também é algo muito bom. Só que agora você não vê, futuramente você vai ver como isso só veio para te trazer coisas boas na sua vida. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Ardut Online. יחד שבטי ישראל, עכשיו אחדות בעם ישראל.